Fala galera, como todos haviam me pedido aí a retorno aí das aulas aí de GIMP, eu aproveitei a deixa da chegada aí do GIMP 2.10. Na realidade nós estamos no GIMP 2.10.8 já. E resolvi fazer umas videoaulas aí um pouco diferente. Eu vou fazer passo a passo e não vou mais dar toda aquela explicação demorada, explicando o que é cada coisa. Eu vou explicar ao decorrer de cada aula, cada função e ao mesmo tempo a gente vai fazendo alguma coisa para a gente ir praticando, ok? Então, para início de conversa aí, uma das coisas que mais me perguntam é como é que eles fazem para utilizar o GIMP em modo janela única, tá? Na realidade é bem simples, porque eu sempre uso ele em janela única, e geralmente quando instala ele fica com a janela flutuante. Então, basta vir aqui em janela, tá? Modo janela única, no meu está selecionado. Se eu desselecionar, as janelas vão flutuar, ok? Eu posso trabalhar da forma que eu quiser, mas eu já estou mais habituado, eu trabalho com ele em modo janela única, tá? Um outro caso, as pessoas estão estranhando muito o novo padrão do GIMP 2.10, que é esse padrão escuro, mas estilo Adobe, aí, um pouco meio que imitando Adobe. Aí. Então é questão também de adaptação. Para quem vem por exemplo, do Photoshop, já não estranha tanto, mas o pessoal que utiliza GIMP já há um tempo, eles vão estranhar essa tela. Então, o que acontece? Para você modificar isso, para você poder ter sei lá, uma aparência mais cômoda para você, basta você vir aqui em editar, preferências. Aí na janela de preferência tem a interface, você pode mudar o tema, os vários tipos de tema. Tem o tema Gray, que eu particularmente odiei, o Light, eu também não gostei, e o System. Na realidade, esse aqui é o mais próximo do que a gente tinha no GIMP. Aliás, ele é o que a gente tinha no GIMP. O que muda são os ícones. A gente pode vir aqui e mudar temas dos ícones, tá? Então, na realidade, o GIMP em si é esse aqui, ó, Legacy. Foi o último que veio, tá vendo? Aí já volta mais parecido com o GIMP 2.8. Então, para quem está habituado a esse padrão, fica de boa aí, pode modificar, tranquilo. Só que eu, no caso, eu vou voltar ao que era antes. E para isso eu vou redefinir, tá? A, a- meus, meus ícones e redefinir tudo. Agora, precisamos ter cuidado na hora de redefinir, que um bugzinho que está dando, quando a gente redefine alguma coisa aqui nessa janela de preferências, costuma dar um erro, mas ele redefine, só que aí ele vai fechar o programa. Você vai ter que reabrir. Então, se você tiver com algum trabalho aí, fazendo algum trabalho, o ideal é que você salve primeiro antes de redefinir. Porque se ele der o erro, pelo menos o seu trabalho está salvo, ok? Então vamos lá. Vou fechar aqui, cancela. Bem, basicamente ele continua do mesmo modo que o GIMP anterior, mas para quem não está habituado, a gente vai a começar abrindo, criando um novo arquivo. Vamos começar a trabalhar. Vamos em nova, tá? Aqui eu tenho essa janela que se abre, tem vários modelos, tá? Eu posso criar um modelo, por exemplo, se eu trabalhar com material para tamanho A4, já tem aqui o modelo pronto, né? Já semi-pronto, inclusive ele vem como 300 ppi, tá? Aqui eu posso pôr a largura e a altura que eu quiser. Aqui eu digo se é em pixel, polegada, milímetro, multímetro, tá? E temos opções avançadas. As opções avançadas, a gente pode modificar a resolução, no caso aqui está em 300, tá em alta resolução. Se você for trabalhar para a web, fazendo alguma coisa para a web, 72 é o suficiente, tá? Até para o arquivo não ficar muito pesado. Aí você também pode modificar o espaço de cor, no meu caso aqui está o cor, somente cor RGB. Depois a gente também, eu vou criar uma aula para falar sobre espaço de cores, mas isso não vem ao caso agora. Entendeu? Tipo de cor de fundo, tá? Se vai ser branco, se vai ser transparente. Entendeu? Se você quiser trabalhar já com documento em transparência, você pode já selecionar como transparência ou branco, como é normal, tá? Ok? Se você modificar e quiser ir para os padrões originais, é só redefinir, ok? Voltou tudo do normal, do padrão de início. Caso você não saiba, realmente, caso você queira voltar ao padrão anterior, redefiniu, tá tudo como era antes, ok? Vamos lá, vamos dar ok, vamos criar um novo documento.
Aqui nós temos nossa área de trabalho. Tá? Eu vou começar a falar, na realidade já criamos um arquivo. Então, esse arquivo é onde a gente vai trabalhar. Então, para a gente poder trabalhar, como o GIMP é um editor de imagem, o mais interessante é a questão de camada. Então, a camada a gente sobrepõe uma sobre a outra. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui, vou fazer uma pintura simples. Tá? Eu vou usar uma ferramenta de seleção, tá? Retangular. Eu vou criar uma nova camada, ok, do jeito que ela estiver. Depois a gente passa nessa camada, eu vou criar essa seleção, tá? Vou pegar o pincel, vou selecionar uma cor que eu queira, vamos botar um vermelho aqui, ok, vou botar já vermelhinho aqui, está muito clarinho, entendeu? Esse pincel está um pouco pequeno para pintar tudo, eu vou aumentar o tamanho aqui, ó, aumentei o tamanho. Aqui na caixa de opções de ferramenta, tá? Toda ferramenta que a gente seleciona abre uma caixa de opções de ferramenta. Então, ó, eu aumentei. Vejam bem que só vou pintar onde está selecionado. Ó, pronto, pintei. Vou fazer uma outra seleção em cima de uma outra camada. Tá? Só que dessa vez, ao invés de eu clicar com o botão direito e criar uma nova camada, a gente pode tanto duplicar a camada, se eu quisesse, ó, duplicar a camada. Eu tenho duas camadas é, com o meu retângulo já pintado. Então, eu vou em Ctrl Z, não era isso que eu queria, tá? Em Ctrl Z, eu vou criar uma, deixa eu abrir aqui, vai aparecer aqui embaixo, eu vou criar uma nova camada. Ó, o botãozinho. Criar uma nova camada e adicionar a imagem, ok? Viu? Abriu a mesma tela, então eu posso usar tanto aqui embaixo, quanto clicar com o botão direito e criar uma nova camada. Então, isso é só para mostrar para vocês as possibilidades de criação de camada. Então, eu vou criar agora uma elipse. Vou criar uma elipse, tá? Então, eu vou selecionar a ferramenta pincel, vou mudar uma cor para ficar bastante diferente aqui, um verde mais escuro, ok? Pronto, criei uma elipse. Então, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui a ferramenta. O que acontece? Eu tenho aqui uma elipse e tenho aqui um retângulo. Todos eles, cada um deles está em uma camada. Eu vou ocultar essa camada clicando nesse olhinho aqui, ocultar o verde, tá vendo? Ele sumiu. Deixa eu tirar essa seleção, é só vir selecionar, nada. Não tem mais nada selecionado. Ocultei, desocultei. Por quê? Ela está sobreposta uma sobre a outra. Então, ó, eu vou clicar em cima desse olhinho do retângulo, meu retângulo sumiu. Okay? Voltei o retângulo e aqui eu tenho meu fundo. Tirei o meu fundo, não tem mais nada. Então, e ela trabalha por sobreposição, veja bem. Então, olha a diferença. Eu venho do fundo, primeira do fundo, sobre ela está a camada, e acima da camada está a camada cerquilha 1. Né? Eu não dei nome às camadas, mas tá aqui, tá uma por cima da outra, só para a gente entender. Então, se eu puxar aqui, se eu mover, ó, essa, se eu mover essa elipse para cima desse retângulo, o que que ocorre? Quando como ela está sobreposta, ela é a última camada na hierarquia, então ela está sobre a camada ela está sobre a camada do retângulo. Então veja bem, como a elipse está na última hierarquia da camada, ela está sobrepondo o meu retângulo. Então, se eu mudar a posição da camada, por exemplo, ela está aqui no topo da minha lista de camada, eu vou selecionar ela aqui e vou pôr a seta para baixo. Olha o que ocorre. O retângulo agora está sobrepondo a elipse. É isso. Essa é a questão da camada. Então, ela está sobrepondo uma outra camada, uma por cima da outra. Então, isso dependente da nossa posição, a gente pode trabalhar com ela ali. Então, vamos salvar esse arquivo para a gente finalizar essa primeira parte. Vou finalizar esse arquivo e a gente vai aprender sobre salvamento. A gente vai salvar, tá? Como não foi salvo, a gente salva agora e já vai abrir essa tela de opção. O tipo de arquivo, no caso do GIMP, é o arquivo XCF. O que ocorre? A gente pode salvar de outra forma. Podemos salvar como PNG,
Só que como a gente vai trabalhar com arquivos para edição, a gente só pode fazer a exportação para um arquivo já fechado quando ele já está finalizado. Então, se a gente salvar ele como XCF, a gente vai preservar, por exemplo, as camadas. Então, eu vou criar um nome aqui para ele, vou colocar como teste, vai continuar como XCF. Vou criar uma pasta em meus documentos mesmo, vou criar uma pasta GIMP, e a pasta GIMP, vou salvar dentro dele, salvar. Agora eu vou fazer o salvamento, tá? Eu vou exportar esse arquivo, exportar, vou exportar ele como PNG na mesma pasta GIMP, com o mesmo nome, teste PNG. Ok, ok, vamos exportar, depois a gente fala mais sobre isso. Então eu vou fechar, ele já está salvo, tá? Eu vou abrir o arquivo como, é, deixa eu abrir aqui, enfim, eu vou abrir aqui o XCF para vocês verem. Prontinho, ele voltou com as camadas. Agora eu vou abrir o PNG, ok? Abrir o PNG. Abrir o PNG, o que acontece? Ele só me trouxe uma camada, porque na realidade ele está como um arquivo único. Então, salvar ele com o padrão, como padrão do GIMP é o ideal se formos editar esse arquivo no futuro. Eu costumo, geralmente, salvar ele normal e depois exportar um também, porque se eu precisar amanhã fazer uma modificação, eu já tenho esse arquivo aberto, pronto para ser editado. Então, fica mais ou menos aí a primeira aula aí e até a próxima.